E é um grande prazer. Vocês estão trabalhando com a jornada do casamento, né? E eu tenho a responsabilidade de falar da comunicação no casamento. Então, comunicação no casamento, a chave para um casamento feliz. Por que a chave para um casamento feliz? Bem, meus irmãos, comunicação é essencial, é fundamental. Assim como no processo fisiológico, a respiração, a alimentação, ela é vital para o funcionamento do nosso organismo, a nossa vida, assim também a comunicação depende dos fatores sociais, interpessoais, né, no nosso cotidiano. A comunicação, ela existe antes da fundação do mundo. A Trindade Santíssima vivia em plena comunhão e comunicação, o Pai comunicando-se com o Filho com o Espírito. Nós lemos lá em Gênesis que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, e logo na criação do homem, ele o faz por meio do verbo, né, a palavra, que é Cristo, como o Ita bem nos colocou, e ele faz isso comunicando-se, né? E desde a criação foi da vontade de Deus comunicar-se com o homem. Nós vemos Deus primeiro reunindo o solene conselho da Trindade para formar o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ele criou todas as coisas, viu Deus que tudo quanto ele fez era muito bom, mas quando Deus foi criar o homem, ele parou, reuniu o conselho ali da Trindade e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja a comunicação entre a Trindade para a formação do homem. E foi do querer de Deus criar o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Para quê? Para que pudesse comunicar-se conosco. Ele criou-nos conforme a sua imagem e semelhança para que ele pudesse se comunicar. Então veja que a comunicação é central à existência do homem. A criação do homem, ela dependeu desta comunicação entre o próprio Deus e a Trindade, e também a comunicação com o ser criado. E o versículo 27 que diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele lhes disse, olha a comunicação aqui: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja. E Deus disse ainda, olha a palavra de Deus, a comunicação de Deus com o homem: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e vai dando instruções ao homem. No entanto, quando Deus criou Adão e o abençoou, ele viu que não era bom que o homem ficasse só. E por isso, ele fez da costela de Adão alguém que lhe fosse idônea, uma auxiliadora, né, para que Adão pudesse comunicar-se também com o seu próximo. E aí nós temos a origem da comunicação, né, no casal entre Deus e o homem. Por isso, nós vamos trabalhar com essa temática, né, de que a comunicação, ela é a chave para um casamento feliz. Sem comunicação no casamento, não rola, não funciona, as coisas travam, elas emperram, não tem como caminhar. Por isso, a comunicação, ela é a chave para um casamento feliz. Vamos separar aqui alguns textos para a nossa meditação. Então, alguns textos base aí que nos ajudarão a entender um pouquinho, né, da comunicação conforme a orientação da palavra de Deus. Amós 3:3 nos diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como vai haver acordo sem uma comunicação? Para haver acordo, para caminhar junto, é preciso que haja uma comunicação favorável, efetiva, como a que aconteceu aqui nas fileiras que foi proposto aí neste início, do nosso trabalho. Provérbios 16:24 também fala
o modo como deve ser comunicado. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, né? Como deve ser a nossa comunicação? Como deve ser a colocação das palavras? Nós vamos voltar em alguns textos que nós estamos propondo aqui. Tiago 1,19 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui a questão da prontidão e ouvir. E o homem aí não é só homem do sexo masculino, tá, gente? É homem e mulher. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E o problema também da comunicação, né, um problema da língua aí, especificamente a comunicação verbal, também em Tiago 3,5, que diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. O perigo de uma comunicação errada, a dimensão que ela pode ocasionar aí nessa metáfora que Tiago utiliza. Nós vamos começar com alguns conceitos, definindo alguns conceitos de comunicação, e aí eu vou utilizar algo que nos é comum, Ita, que é a apostila do nosso mestre Jorge Canelhas, reverendo Jorge Canelhas. Observem essas definições que estão colocadas ali. Comunicação é o processo mediante o qual duas pessoas ou mais se entendem. O que ele coloca como essencial aí na comunicação? O entendimento, né? Se não houver entendimento, não há comunicação. Então ele coloca como essencial nessa definição, uma definição mais simples, a questão do entendimento. Vamos à segunda definição. Comunicação é a mútua troca de ideias através de qualquer meio efetivo. Já a segunda definição, ela parte do princípio de que comunicar tem que haver troca de ideias. Não é apenas de um orador para um ouvinte, de quem fala para quem está escutando, mas tem que haver essa troca de ideias para que se efetive a comunicação, seja qual meio for utilizado. Terceira, é a transmissão ou intercâmbio de pensamentos, opiniões ou informações através da fala, da escrita ou de símbolos. Veja que ele começa a trabalhar com mais detalhes as questões da comunicação. Ele já vai abordar aqui como é feita a comunicação. No primeiro, ele fala que é só haver entendimento entre as duas pessoas e não aborda como isso pode ser feito. O segundo, ele vai falar que tem que haver essa troca de ideias. Então, já subentende-se aqui uma mensagem sendo trocada, sendo comunicada. A terceira, ela é a transmissão ou o intercâmbio, não apenas da mensagem, mas de pensamentos que saem do emissor para o receptor, opiniões, informações, e isso através de alguns meios, como a fala, como a escrita, ou através de símbolos que podem ser utilizados. A quarta definição vai dizer que a comunicação é a ação de transmitir uma mensagem, eventualmente, e receber outra mensagem como resposta. Ele já aborda a questão da mensagem de maneira mais clara, sendo transmitindo e voltando como uma resposta. E o quinto, que é o mais detalhado, ele envolve também o processo dessa comunicação. O processo que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre uma fonte emissora, aí ele já vai abordar também a questão, o aspecto da tecnologia, né, da comunicação, e um destinatário, que é o seu receptor, quem emite a mensagem e quem recebe, no qual essas informações transmitidas por intermédio de recursos físicos, como fala, audição, visão, ele aborda o meio, né, pelo qual está sendo comunicado, ou através de aparelhos e dispositivos técnicos, são codificados na fonte, atentem para isso, e decodificados no destino, com o uso de sistemas convencionados, signos ou símbolos sonoros, escritos ou iconográficos ou gestuais.
Então veja que aqui ele aborda de maneira mais ampla e com mais detalhe a questão do receptor, da mensagem a ser transmitida. E essa mensagem ela passa por um código. Quando ela vai para o seu receptor, ela é decodificada e então é possível haver essa troca. E os meios podem ser a fala, a escrita, os gestos ou símbolos, ou códigos aí utilizados. Então, essas são algumas definições que eu trouxe, a respeito da comunicação, e nós vamos voltar nisso com mais à frente para entendermos um pouquinho como este processo ele pode ser afetado e como esse processo sendo afetado atrapalha na comunicação do casal. Vamos levantar aqui alguns problemas. Mas houve um problema central na comunicação que afetou a vida do casal e a vida de todo o ser humano. Nós trabalhamos lá com Gênesis e eu queria que vocês observassem aqui este primeiro texto. O que diz aí? Vamos ler juntos? Em que ocasião Adão disse isso? Logo depois do quê? Obrigado. Logo após Deus ter feito, ela, depois que ele acordou aí da anestesia, do sono, então ele disse essas palavras, esta afinal, provavelmente com os olhos encantados, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Há uma mensagem de Matthew Henry que ela diz assim: não foi feita da sua cabeça como para ter domínio sobre ele, nem de seus pés como para não ser pisoteada por ele, senão de seu lado para ser igual a ele, e de debaixo do seu braço para ser protegida, e de junto do seu coração para ser amada. Frase bonita, mostrando a criação da mulher. Adão, ele se coloca numa posição de protetor, de cuidador de Eva. Ele traz Eva para si. Esta é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, e se coloca numa posição de protetor, de cuidador. Mas no meio do caminho, essa frase mudou. O que aconteceu na comunicação aí? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Depois da queda, Deus apareceu como de costume na viração do dia para conversar, para se comunicar com a sua criação. E quando ele chegou para comunicar-se, eles se esconderam, porque eles tiveram medo, porque estavam nus. Então Deus chamou o homem: cadê você? Olha a resposta de Deus a Adão: por que você comeu do fruto que eu ordenei para que não comesse? Da posição de ajudador, de protetor, agora ele coloca Eva numa situação de fogo, acusa até mesmo o próprio Deus: foi a mulher que o Senhor me deu, eu estava tranquilo aqui, mas a mulher que o Senhor me deu, ela veio, me deu o fruto e eu comi. Ou seja, ele joga toda a culpa do pecado em quem? Em Eva. Veja como a comunicação foi afetada. Depois disso, olha o que Deus disse a cada um deles. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Tudo foi afetado no pecado. O pecado afetou todas as coisas.
Todas as faculdades do homem foi afetada nesse problema tão grave que foi o pecado para a humanidade. Agora, olha a situação que o homem se encontra. Há uma barreira aí. Toda vez que ocorre um problema na comunicação entre nós, enquanto casais, há uma barreira por conta do pecado. Já não há mais concordância, já não há mais, as pessoas já não falam mais a mesma língua e por isso elas não conseguem se entender por conta do pecado. Essa barreira, ela existiu em decorrência do pecado. E aí tem, esse problema é central, né, para a comunicação de todo casal, o problema do pecado. No entanto, há esperança para nós. A nossa esperança está em Cristo, porque por meio de Cristo nós somos restaurados. Então essa comunicação que primeiro foi quebrada entre Deus e o homem e depois entre o homem e o seu semelhante, haja visto o primeiro assassinato, né, do mundo, quando o irmão já não tolerava mais a presença do outro e diante disso tirou a própria vida. Esse problema, né, que era central, ele foi remediado. Essa comunicação quebrada entre Deus e o homem, né, e entre o homem e o seu próprio semelhante, ela foi sanada através da graça de Cristo. A restauração, né, a cruz ali simbolizando o sacrifício de Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa paz é esse religare, essa ligação novamente que foi perdida, essa comunicação que foi perdida, agora ela está atada novamente por intermédio de Cristo, do sacrifício do nosso Salvador. E olhem que interessante esse texto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Obviamente que nesse contexto é aplicado aos judeus e aos gentios cristãos que estavam se achegando, mas nós podemos também trazer referência para a comunicação que foi quebrada entre os semelhantes, né? Essa comunicação que foi quebrada agora ela é possível por meio de Cristo, porque Ele é a nossa paz e Ele quebrou essa barreira da separação que impedia uma comunicação efetiva enquanto seres humanos. E o texto de 2 Coríntios que nos faz sempre lembrar que nós não somos mais como antes. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, novamente, essa barreira sendo tirada, sendo restaurada por intermédio de Cristo, é possível haver uma boa comunicação agora entre os casais cristãos. Nós amamos, vamos ler juntos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então foi o amor de Cristo que restaurou a possibilidade de uma comunicação efetiva para a glória de Deus nos relacionamentos interpessoais e também no relacionamento enquanto casal. Meus irmãos, eu quero entrar num processo mais mecânico aí da comunicação, para nós entendermos que tem a ver com aquela última definição. Esse aí é um organograma, né, do processo de comunicação. Temos aí um emissor. Isso aqui tem laser? Tem laser esse aqui? Ok. Temos então ali um emissor. Temos a mensagem que passa pelo codificador, pelo decodificador, temos o receptor, a resposta e o feedback. Então, o que é cada elemento desse, segundo aquela introdução que nós demos a respeito da definição da comunicação? O emissor é aquele que vai emitir a mensagem. A mensagem, ela nasce dentro da mente de quem? Do emissor. Só que, para ela ser processada, ela precisa de algum código, algo que ela possa ser concebida. Esse código pode ser através da fala, né, a linguagem verbal, ou ela pode ser através da escrita. No entanto, ela tem que ter uma língua para que ela possa ser processada, através de gestos, de sinais, né, no caso aí de surdos,
ela pega esse tipo de comunicação. De qualquer forma, para que haja uma transmissão efetiva, ela tem que passar por um código, ela tem que ser decodificada para então chegar no receptor a mensagem de maneira efetiva. O receptor, entendendo a mensagem, ele dá uma resposta. Sabe quando o sinal do nosso celular está ruim e você liga para a pessoa e a pessoa não está ouvindo direito, ou você não está ouvindo direito? Você está me ouvindo? Não, não estou. E agora, melhorou? Não, está ruim. Vai para fora, debaixo do prédio. Não... Quem tem Oi é assim, né? Quem tem Oi é desse jeito. Não pode ter teto aí concreto em cima, que senão não vai. Mas nós sempre estamos dando um feedback, né? Uma resposta. E a comunicação efetiva, ela tem que passar por esse processo. A mensagem tem que passar por um código, ela tem que receber, esse código tem que ser comum entre emissor e receptor, para que haja uma resposta e uma comunicação efetiva no casal, na vida do casal, em qualquer meio de comunicação. No entanto, podem acontecer alguns problemas aí neste processo, né? Pode haver o quê? Ruídos neste processo. O ruído, ele vai atrapalhar o meio efetivo de comunicação. Eu me lembro, né, logo no início da nossa jornada do casamento, nós estávamos jantando na casa de um tio da minha esposa. E aí nós jantamos e estávamos com pressa para voltar para casa. Aí ela fala assim: mutuca chupou voou. Só que bem rápido. Eu falei: que macumba é essa? Que macumba é essa? Eu nunca ouvi um negócio desse. Mutuca chupou voou. Os irmãos entenderam a expressão? Conhecem? Mutuca chupou voou? Não? Eu também não entendi nada quando ela falou isso. Depois ela me explicou, né? Alguns dizeres lá do Ceará, onde nós temos a nossa família. A gente tem que se familiarizar com os códigos, porque se nós não tivermos familiaridade com os códigos, a gente não entende a mensagem. Mutuca é uma moscona preta, grande assim, ó. Na época do calor, ela empesteia lá a roça, né, o campo, e ela pousa no animal, chupa o sangue dele e depois foge. Mutuca chupou, voou. Ele estava querendo dizer o seguinte: nós já almoçamos, precisamos ir embora rápido, né? Eu entendi a mensagem depois que ela me explicou, né? Mas ela falou tão rápido, eu falei: que macumba é essa? Eu pensei que eu tinha casado com uma cristã e você vem falar um negócio estranho desse. Mas são problemas aonde? Ruídos que ocorrem na comunicação. Eu não entendi o código que ela me disse, né? Quando há esses ruídos, ela pode afetar o código, pode afetar a decodificação, que é o entendimento. Ela usou um código para se comunicar. Na hora de decodificar para que eu pudesse entender, isso não foi possível. E a mensagem, ela ficou comprometida, né? Ela não conseguiu haver uma comunicação. Existem, né, emissores primários, secundários e terciários. Emissor primário, no exemplo aqui da nossa dinâmica. Quem foi o emissor primário da mensagem? O Itamar, né? Os emissores secundários aí, quem foram? O Jairo e o Oséias. E os terciários? Fomos nós, né? A mensagem, ela vai sendo transmitida de emissor para emissor. Quanto maior o número, né, de emissores, maior problema pode haver na transmissão da mensagem. É que não deu certo, né, Ita? A dinâmica tinha que dar errado para que fosse, né, usarmos aí como exemplo. Mas nesse processo tem que haver esses princípios para que a mensagem seja transmitida de maneira efetiva. Então esses códigos, eles têm que ser compreendidos. Meus irmãos, quando você se casa, às vezes você pensa que conhece a pessoa que está do seu lado, mas você não conhece. Esses códigos, ao longo dos anos, eles vão se tornando cada vez mais comuns, né? Mais equivalentes. Vocês cada vez mais vão falar a mesma língua, ou não, mas ainda depois de 7 ou 8 anos há alguns percalços, né, no meio do caminho. Estávamos sentados na mesa, né, jantando, aí lá vem a minha esposa. Aconteceu alguma fatalidade lá no Ceará, né? Ela estava contando e falou: foi aquele ruge-ruge de gente. Quê?
Ruge, ruge, o que é isso? Ruge, ruge de gente. Ela, para, fica aí, né? Me deixa quieto, não sei o quê, reclamou. Ruge, ruge é muvuca, movimentação, né? Aquele monte de gente. Eu não conhecia essa expressão, né? Mas ao longo da jornada do casamento, esses códigos, eles têm que se tornar cada vez mais comum, ou seja, vocês têm que cada vez mais melhorar na comunicação, porque a comunicação ela nos aproxima, a comunicação ela nos torna mais semelhantes. Por isso, deixa o homem pai e mãe, né, unindo-se à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne significa ter um símbolo em comum, ter um código, uma linguagem que é própria do casal. E à medida que avançamos, que progredimos no casamento, isso tem que ficar cada vez mais efetivo, temos que cada vez mais melhorar nesse processo da comunicação. Meus irmãos, ao longo da jornada do casamento, pode haver aí alguns ruídos na comunicação do casal. Eu trouxe aqui alguns exemplos para os irmãos ficarem atentos. Então, quais são os ruídos na comunicação do casal? Isso pode se tornar um ruído na comunicação do casal? O que está acontecendo com esse casal aí? Eles estão se comunicando? A esposa chega em casa depois de um dia longo do trabalho, a não ser que eles estejam conversando um com o outro, né? Lá não acho isso. E o marido também, em vez de desfrutar da presença um do outro, da comunicação um com o outro, o que eles estão fazendo? Se comunicando com outras pessoas em vez de fortalecer a união conjugal. Gente, isso tem acontecido muito, né? E tem sido um grande problema na vida de muitos casais. Nós precisamos estar atentos para o uso da tecnologia, para que isso não seja um veículo que atrapalhe o nosso relacionamento. Quando você chegar em casa, desligue. Fique atento para a sua família. Maridos, fiquem atentos para a sua esposa, esposa para os seus maridos, para os seus filhos, porque isso tem atrapalhado, tem sido ruído na vida de muito casal. E nós temos que nos policiar em relação a isso, porque às vezes vira um hábito comum. Não, só estou respondendo um negocinho aqui. Não, é rapidinho, daqui a pouco eu deixo, né? Não, eu preciso, estou trabalhando, preciso enviar essa mensagem, senão, não. Comunique-se com a sua família, comunique-se com a sua esposa, né, com o seu esposo. Não deixe que a tecnologia seja um ruído, né, na vida do casal. E pode afetar não apenas o casal, mas a família inteira. Quem aqui já tem filhos pequenos? Os filhos de vocês já mexem no celular? Tenta? Qual a idade dele? Ainda não. Deixa ele crescer mais um pouquinho. Eu tenho 2, a menina de 5 anos e o menino de 3. Gente, eles, se você deixar, eles ficam o dia inteiro no celular. O dia inteiro no celular. E nós precisamos estar atentos, porque você vai perdendo a comunicação com o seu filho. E do seu filho com você e com a irmã, a interação, até o cachorro, né? Aqui tá online aí, ó. Mas isso pode ser um problema, um agravante, não apenas para a vida do casal, mas para a vida da família, né, de modo geral. Um outro ruído que pode afetar a vida conjugal e atrapalhar na comunicação do casal é a demanda, né, do nosso dia a dia. Trabalho, seminário, né, quantas lutas, quantas coisas, igreja, né, quantas questões que nós temos que lidar todos os dias, né? Essa demanda, ela pode ser um empecilho, né? A mulher também não fica fora disso. Pode ser um problema e um ruído na comunicação do casal. Você dá atenção demais à demanda do dia a dia e deixa de dar atenção para aquilo que é mais importante para a sua vida, que é o seu cônjuge, né, a sua esposa ou o seu esposo, né, o ruído, a demanda, né, o problema que às vezes nós não conseguimos nos desligar, né, do trabalho e trazemos problemas às vezes do trabalho para casa,
né, e estressados, né, abordando aí, ó, o estresse pode ser um agravante diante de tanta demanda e atrapalhar na comunicação do casal. Nós temos que nos policiar para isso. Eu sei que a nossa esposa, né, ela é a nossa melhor amiga, é com ela que nós devemos compartilhar os nossos problemas, as nossas angústias, mas temos que saber separar as coisas, né? Problemas de trabalho, deixe no trabalho, né? Em casa você tem outras questões para resolver e outras questões mais importantes para você dar atenção, né? O estresse, o cansaço, isso tudo pode ser um fator agravante. A mulher que trabalha fora, acho que para a mulher isso é mais pesado, né? Ela tem uma dupla jornada de trabalho, porque ela chega em casa, tem o filho que quer a sua atenção, tem a casa para arrumar, maridos também devem ajudar, mas a responsabilidade a gente sabe que cai mais sobre a mulher. Isso pode ser gerar uma situação de estresse intenso que impede a comunicação efetiva do casal. Meus queridos, cuidado com os palpiteiros, principalmente os casais mais jovens, né? Quando casam aí vão morar na casa do sogro, da sogra, da mãe. Cuidado, cuidado. Ruídos que vêm de fora e podem atrapalhar a vida conjugal do casal. Há um ano atrás, mais ou menos, nós tivemos um problema lá na nossa igreja, uma separação, um casal que acabou separando-se, porque a esposa não era da nossa igreja, ele era diácono e ela era da assembleia. Ela começou a trabalhar fora e começou a sair com as amigas do trabalho, a se envolver muito com as amigas do trabalho, ouvir conselhos demais das amigas do trabalho e abandonou o marido, né? Eles têm uma filha pequena, isso atrapalhou a vida, né? E chegou ao fim do relacionamento do casal. Exatamente. Bem lembrado. Um problema, né, que pode se tornar um agravante para o seu relacionamento você tem uma briguinha com o marido, vai lá para sua amiguinha ou melhor amiga e conta o que aconteceu, né? E daqui a pouco todo mundo está sabendo o problema que teve no seu casamento. Gente, a gente tem que ter, né, essa preservação, né, da nossa intimidade conjugal, do nosso relacionamento. Paulo mesmo já exortou, né, o nosso jovem Timóteo aí sobre o problema desses palpites, né? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas e exercita-te pessoalmente na piedade, né? Um conselho prático para a vida do casal. Meus queridos, outro ruído que, se nós não tivermos sabedoria, discernimento, também pode atrapalhar a vida do casal. É uma bênção, mas se nós não tivermos sabedoria, pode se tornar um ruído e atrapalhar a comunicação do casal. Alguém se viu nessa foto? Quando eu bati o olho, eu falei, sou eu. Gente, isso pode ser um problema para o casal. Recentemente também, nós tivemos que aconselhar, né, mais a minha esposa, um casal da nossa igreja. Por quê? O casal não se relacionava mais intimamente um com o outro, porque a filha sempre dormia na cama com eles. Isso, meses e meses, né? E foi gerando um problema, um distanciamento deste casal. Ele já não dormia mais na cama, porque o lugar dele era o lugar dela, e ela foi crescendo, acho que agora está com 4, 5 anos, né? E ele pegou o colchãozinho e foi dormir no chão, e depois foi dormir na lavanderia. E isso estava acabando com o casamento dele. Não havia mais intimidade no relacionamento conjugal. Isso pode se tornar um ruído sério, grave. Então nós temos que ter discernimento e sabedoria para lidar também com os filhos. Uma questão que nós precisamos entender: homens e mulheres pensam diferentes.
Deus nos fez diferentes, né? O funcionamento da mente do homem, ele é diferente do modo de funcionamento, modus operandi da mente da mulher. Quer ver um exemplo clássico aí? Olha isso aí. Uma missão simples, tá? Ir ao shopping comprar uma calça. O homem, ele entra no shopping, vai na loja e sai. Gastou 10 minutos, né, e gastou aí em tempo 10 minutos e em dinheiro R$55. E a mulher? Ela caminha um shopping inteiro. Ela sabia, né? Eu não sei nem qual loja que ela comprou, ela deve ter comprado em várias. Mas ela faz questão de caminhar loja por loja. É assim ou não é, gente? Não é não? Tá. Você é exceção então. Ó, eu confesso aqui que eu... Exatamente. Eu confesso que eu não gosto de ir ao shopping. Não me atrai ir ao shopping. Eu não sei se é todos os homens que são assim, mas eu não gosto. Eu estou me esforçando, né, Li? Tenho me esforçado, às vezes eu vou e tento ser paciente, né? Porque é justamente isso, né? Eu vou, a primeira vez nós fomos passear no shopping, casados. Peguei na mão dela e saí rápido. Calma aí, deixa eu olhar as vitrines, né? Calma. E é assim, você tem que dar o tempo, né, da mulher. Gente, a gente tem que saber essas diferenças, porque isso pode se tornar um ruído na comunicação. E diante dessas diferenças, você tem que procurar adaptar-se um ao outro. Para que haja uma boa comunicação, tem que haver uma adaptação. Um outro problema que dá a diferença entre a mulher e o homem. Gente, a mulher ela é dinâmica. É ou não é? A mulher é dinâmica. Você não concorda? Não, ela é. A mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes a Lívia, eu falo assim para a Lívia, está tranquilo, né? Um final de semana, ela está descansada, eu também, vamos assistir um filme? Vamos. Aí ela pega a roupa de tábua de passar, uma trouxa de roupa, coloca no sofá, faz uma pipoca, assiste o filme passando roupa e cuidando das crianças. Gente, é uma loucura isso. Ela fala, vou passar uma roupa. Fala, não, Lívia, vamos assistir o filme. Quero assistir o filme. Pois é, vocês conseguem fazer isso. Nós não conseguimos. Os homens não são assim. Mas ela faz isso. Oi? É verdade. É verdade. E se tentar é porque é mulher mesmo, né, gente? Mulher é diferente. Mulher é um bicho diferente. Mas a mulher, ela é dinâmica. O homem não. Se o homem ele for assistir televisão, o que ele vai fazer? Assistir televisão. Gente, se me chama para assistir um filme, eu vou sentar e vou assistir um filme. Quer deixar ela doida de raiva? Fala comigo quando eu estou assistindo a TV. Não dá, gente. A gente não consegue. Gente, isso é mais forte do que nós. Nós somos seres concentrados, não é isso? Nós somos focados. O homem ele é focado naquilo que ele está fazendo. Se você está assistindo televisão, você está assistindo televisão. Se ela falar comigo, eu não vou ouvir, né? Ela brinca, às vezes, eu estou assistindo TV, a minha sogra vem falar comigo, mãe, ele está assistindo TV. É assim também lá? Não adianta falar com o Tiago quando ele assiste televisão, não adianta, ela fala assim. Mas é de fato, isso porque nós somos seres diferentes, né? O homem é diferente da mulher. Nós temos que saber essas diferenças para que haja uma adaptação. Então, mulheres, uma dica para vocês aqui. Quando vocês quiserem falar algo importante, quando estivermos assistindo televisão, vai lá, amor, com licença, dá uma pausa, olha para mim, desliga, olha aqui, olha para mim, e aí você fala, que aí você vai ser ouvida. Enquanto nós estivermos assistindo TV, não tem como, tá? O homem, ele funciona desse jeito. Um outro processo, né, de comunicação aí, que é a linguagem não verbal. Olhem para esta cena. O que vocês estão vendo aí? O que vocês podem falar sobre essa cena? Esse casal parecem bem? Não, né? Por que não? Por que não?
braços cruzados, né? A expressão do rosto, né? Uma cara meio de brava, ela também meio chateada. Eles estão virados um para o outro? Não. Isso mostra já uma falta de interesse, né? A distância ali, uma cadeira, né? Sendo aí uma barreira. Existe um livro que nós lemos no seminário chamado O Corpo Fala. Alguém já leu esse livro? É mais ver do que ler, né? Que tem bastante figura. E ele vai mostrar como é possível você entender essas linguagens que não são verbais, que são sinais. Gente, quando vocês começarem a criar intimidade, a sua esposa ela vai falar com você, ela não vai precisar dizer uma palavra para comunicar alguma coisa. Isso acontece com um casal? Só de olhar, só o olhar dela, né, Beto? Quando olha para você, você já entendeu. Gente, se a Lívia olhar para mim, levantar uma sobrancelha só, com aquele olhar fulminante, o negócio está feio. É bom eu me cuidar. Essa linguagem não verbal, nós vamos aprendendo a partir do momento que criamos intimidade, né? A comunhão, a convivência, o passar dos anos, você vai entender a sua esposa sem que ela precise dizer absolutamente uma palavra. E assim também é com a criação. Olha o Salmo 19 aí. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, cadê? Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. É a linguagem não verbal. Então, a comunicação ela é de fato um elemento fundamental na vida do casal. É chave para um casamento feliz. Se você deseja ter um casamento feliz, ele tem que começar, ele tem que continuar e ele tem que terminar com uma boa comunicação, envolvendo todos aqueles processos que nós vimos. Porque se não houver uma boa comunicação, uma comunicação efetiva entre o casal, se não falarem a mesma língua, gente, não tem como ter um casamento feliz. É impossível, é improvável. Quando o homem, com o seu orgulho, quis construir uma torre que chegasse até o céu, para que a sua fama se espalhasse sobre a terra, qual foi a medida que Deus deu para aqueles homens ali? Confundiu as línguas, né? Confundiu as línguas. Aí o pessoal não conseguiu mais falar a mesma língua e o projeto dele acabou. Se você deixar de falar a mesma língua com o seu cônjuge, o projeto do seu casamento vai acabar. Se não houver uma mesma linguagem, uma boa comunicação, o seu casamento estará arruinado. Por isso a comunicação ela é tão singular, tão importante para a vida do casal. E aqui eu quero trazer, já para nós encerrarmos, alguns conselhos, algumas dicas, práticas aí, para que haja uma boa comunicação no casamento. Primeiro, ame o seu cônjuge. Gente, o amor é a base para uma boa comunicação, é o fundamento de qualquer comunicação efetiva, Tem que haver amor, você tem que amar a pessoa que está do seu lado, se você quiser ter com ela uma boa comunicação. Olha o texto que nós tiramos aí. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um outro conselho: adapte-se um ao outro. Diante das diferenças, as nossas diferenças, homem e mulher, é preciso haver uma adaptação. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vocês têm que ter uma linguagem comum.
Você tem que ter um código em comum para que essa comunicação seja efetiva. Tem que ser de fato uma só carne. Cuidado. Foi. Tenha cuidado com as palavras. As palavras, elas podem ser perigosas, podem causar traumas para a vida do casal. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então veja o perigo, né, da língua, da linguagem verbal quando é mal colocada. Se você disser uma coisa para sua esposa que afete, tem um ditado que diz que às vezes a palavra dói mais que um tapa, né? Fere mais, machuca mais que um tapa. E de fato, porque às vezes o que você disse vai ficar na mente dela, no coração dela, né, como uma mágoa durante anos e anos e anos. Ainda que haja, né, um perdão, ela sempre vai se lembrar com angústia, com dor, daquilo que você falou de uma maneira errada, ou uma colocação de maneira imprópria. Um outro conselho: sejam prontos para ouvir. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Significa que você precisa estar atento, que você precisa se voltar para o seu próximo, né? E um texto que é semelhante a este, que mostra a prontidão, relacionado também com a atenção. Dê atenção ao seu cônjuge. Quando você chegar do trabalho, dê atenção a ela. Ela quer contar o dia dela, ela quer contar como foi, né, o dia. Ela precisa disso. O homem, ele é mais caladão, mais na dele, mas a mulher precisa disso. Esses dias os nossos filhos dormiu na casa da minha sogra, né, os dois. A maior foi e o Pedro foi atrás, e a gente ficou conversando até 1h30 da manhã, era madrugada, a gente conversando na cama, deitados, conversando. Ela falou: nossa, quanto tempo a gente não conversava desse jeito, né? Porque o casal precisa, né, necessita desta comunicação. Então você precisa dar atenção, você precisa estar pronto para ouvir. Eu sei, você teve um dia estressante de trabalho, a demanda foi grande, mas você precisa, né, enquanto homem, estar atento, pronto para ouvir. E a mulher igualmente. Dê atenção ao seu cônjuge. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Entregue-se. Acho que eu encerrei aí. O que aconteceu? Aí. Entregue-se um ao outro, né? A comunicação, ela precisa de uma entrega. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Então tem que haver essa entrega para que haja uma comunicação efetiva. Falem a mesma língua. Falem a mesma língua. Andarão os dois juntos, se não houver acordo entre eles. Saiba como falar. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Vamos ler juntos esse texto? Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O mel tem as suas propriedades medicinais, né? Meu filho está tossindo, minha sogra já vai lá, faz um meladinho para ele, um melzinho, dá para ele e ele sara. Além de ter o doce, né, do mel, também é medicina para o corpo. Assim é a palavra dita de maneira correta, né? Ela traz refrigério, ela agrada, ela é doce, ela traz cura. Vamos aqui ao próximo texto. Desfrutem, né, da presença um do outro. Gente, infelizmente nós temos casais que têm aí um sábado livre, né, e não querem passar junto com o seu amado ou com a sua amada, se é que é amada, né? Um pergunta para o outro: você não vai sair hoje não? Você não tem nada para fazer? Vai passear com as crianças no shopping? Parece que a presença da esposa incomoda, né, ou do esposo. Não. O casamento tem que haver esse deleite no outro, né? Você tem que sentir agradável, você tem que querer cada vez mais estar próximo, né, da sua esposa, do seu esposo. Desfrutem
da presença um do outro. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E Paulo aí está falando também, né, da intimidade sexual do casal, né, nessa entrega, nesse desfrute, nesse deleite da presença um do outro. Desempenhem cada um a sua função. Dentro do casamento, nós somos diferentes, temos papéis diferentes, então temos que cada um desempenhar a sua função para que haja harmonia e uma boa comunicação na vida conjugal. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Os nossos papéis aí. E por último, meus irmãos, não percam o foco. Qual que é o foco da nossa vida? É a glória de Deus, né? A glória de Cristo. É olhar firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Então, não percam o foco, o propósito para o qual Deus uniu vocês. Deus uniu vocês para a glória dele. Comunique-se para a glória dele. Olhem sempre para o autor e consumador da sua fé e vivam enquanto casais para a glória de Deus. Quando vocês tiverem esse propósito bem firmado, vocês podem ter certeza que irão caminhar para um casamento realmente feliz, que agrade e que glorifique ao nosso Deus. Para terminar, eu quero a ajuda de vocês para nos comunicar com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso noivo, né, com a nossa namorada. Então nós vamos, os homens, né, onde está o coraçãozinho azul aí, lerão para as suas esposas, a sua namorada que está aí ao seu lado, essas palavras, e a esposa também, na parte que lhe é própria, responderá. Vamos ler juntos aí? Dá para ler ou está muito pequeno? Se tiver pequeno, a gente pode abrir aí no texto sagrado. Dá para ler? Dá? Então, leiam aí falando para a sua esposa e a esposa para o seu esposo. Vamos lá? Primeiro os homens aí. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Pode ler, viu, meu amigo? Pode ler que ela vai gostar. Mulheres. Homens, forte, tá? Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus filhos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos,
mulheres. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a comunicação, né, enquanto casais de cada um de vocês. Que vocês, enquanto casais, cresçam, avancem em uma boa comunicação para a glória de Deus. Que Deus os abençoe.